Agô, boa noite a todos. Estamos começando mais uma live do Conforto e Axé. Boa noite para quem é de boa noite. Vamos aguardar um pouquinho. Boa noite para quem é de boa noite, saravá para quem é de saravá. Peço meu agô neste momento aos orixás. Peço meu agô às entidades, aos caboclos, aos pretos, aos exus, aos pretos velhos, aos caboclos. Peço meu agô aos ancestrais. Peço meu agô ao Pai Oxalá, para que nessa noite nós possamos fazer uma noite de súplica, uma troca de informações técnicas, científicas sobre o Covid, pedindo a proteção, pedindo a clareza, recebendo as pessoas que precisam e que passam por aqui para nós fazer uma acolhida, recebendo as palavras das pessoas que se fazem presente e principalmente nessa noite honrar o grande Pai Oxalá, o orixá maior, o orixá do pano branco. É esse que nós vamos estar orando, honrando nessa noite, diante de tantas dificuldades que a humanidade vem passando, diante do Covid-19, que está açoitando vidas, assolando vidas na humanidade. Nós nos reunimos desde o mês de março, desde o dia 30 de março, desde o dia 23 de março, nós estamos um dia sim, um dia não, fazendo aqui uma palavra de acolhida, uma palavra de atenção, né, uma palavra para as pessoas que vão chegando, a gente vai conversando e ao mesmo tempo a gente vai passando algumas informações técnicas que são necessárias para a prevenção e também ao mesmo tempo nós recebemos também palavras de pessoas que vêm também nessa noite trazendo a sua força para se somar e juntos a gente forma uma noite de acolhida. O meu nome é Carmen de Oxalá, eu sou da cidade de Guaíba, diretora espiritual da Associação Beneficente Cultural Africana Templo de Iemanjá, né? E estamos aqui no grupo Conforto e Axé. Que seja uma noite que possa, sim, ser de muita troca, de muita energia e de muita sabedoria. No dia 23 de março, nós iniciamos um trabalho de acolhida espiritual, apoio e acolhida espiritual através desse grupo, o grupo Conforto e Axé. Então a gente vem se reunindo, né? Só que a realidade de quando nós começamos lá em março era uma, e hoje, lamentavelmente, a realidade que era em março não é mais. Muito pelo contrário, está agravado. As pessoas que estão chegando, por gentileza, poderia dar um sinalzinho de se tiver bom o som, 2, se não tiver bom, para a gente poder ajustar aqui. Se não tem microfonia, quem puder dar um sinal de é porque está bom. E 2 é porque não está bom. Porque eu estive olhando algumas lives que a gente tem feito e algumas o som não está bom. E a gente precisa, no mínimo, já que o que nós temos para oferecer, tanto para a acolhida das pessoas, quanto para a súplica ao sagrado, aos nossos orixás, é a nossa voz, que a gente oferta para o orixá em forma de ebó. Então, no mínimo, que a nossa voz esteja em condições das pessoas ouvir e, ao mesmo tempo, que essa nossa voz possa chegar até aos nossos orixás. Essa é a intenção. Então, cada um que chegar, hoje eu vou fazer essa campanha, as pessoas virem chegando, e se tiver bom, coloca se tiver 2, a gente tem que ajustar, para que realmente as pessoas não acolham, né, e possam receber as mensagens, a gente possa falar, e vai ficar gravado, e as pessoas que passarem depois também possam acompanhar. Então a pessoa fica 1 hora ouvindo chiado, fica bem difícil, né? Então a gente quer ver se ajusta, e para ajustar neste momento, como eu não estou usando scooter, nem microfone, nem fone de ouvido, então eu preciso sim que as pessoas que vão chegando vão colaborando com a crítica, né? A crítica é sempre bem-vinda, né? Que possa vir ajudar a construir esse espaço melhor, com mais audição para todos nós.
A Kelly também está chegando as pessoas e estão botando um. Então hoje a gente está conseguindo se comunicar. Eu tive vendo umas lives que a gente fez, ficou muito ruim o som. E aquele tipo de mensagem não, com ruído, mensagem com ruído não chega bem. Né? E a gente quer que chegue bem tanto nas pessoas que estão passando e se somando conosco nessa noite, quanto também quando nós nos juntarmos juntos e as nossas falas servidas para o orixá nessa noite, em forma de honrá-los, né, de honrar nossa matriz afro, de honrar a matriz africana, de honrar os orixás, de honrar o Pai Oxalá, que é o dono do dia hoje. Então, que a gente possa oferecer esse ebó ao Pai Oxalá, ao Rei do Pano Branco, através da nossa fala e através da nossa fala sem ruído. Acho que aí vai ficar melhor para todos nós. Vamos ver quem é que está chegando para se somar junto conosco, para pedir misericórdia, para trazer uma palavra, para a gente juntos fazer uma noite de bênçãos, de acolhida, de súplica. E peço que todos vocês que passarem por essa live, vamos juntos firmar o pensamento para honrar os orixás. O que eu tenho percebido, na realidade, antes de eu abrir as falas? Mas os que estão chegando, por gentileza, se estiver ouvindo bem, coloque um, se estiver ouvindo ruim, bote dois, que nós queremos melhorar esse espaço, né? Que fique uma comunicação para os humanos e para o sagrado sem ruído. Então, o que eu estava iniciando a falar no primeiro momento? Né? A gente fez uma avaliação e a gente começou lá em 23 de março. E hoje nós estamos em 31 de maio. Né? E de 31 de maio a 23 de março a 31 de maio, tanta coisa mudou. Mudaram tantas coisas. Só nós, a maioria de nós, estamos em distanciamento físico. Já faz meses que a gente já está em casa. E cada dia surge mais um elemento. Antes era só lavar a mão com sabão e água. Depois o gel, álcool gel. E depois é a máscara. A máscara, na primeira informação que veio, era para nós usarmos a máscara para nos proteger. E hoje a máscara já vem já foi descoberto outra funcionalidade da máscara, que é me proteger e proteger também o outro. Respeitar o meu espaço e respeitar o espaço do outro. Então a máscara hoje ela não é somente para me proteger, ela também é para me respeitar o ambiente e também para respeitar os outros. Então, é um ato de amor hoje nós usarmos máscara, até porque parece que a gente vai usar um pouco mais tempo. Então, a gente precisa conversar e ver de que forma a gente pode se adaptar. O que eu identifiquei comigo? Eu ganhei vários modelos e também fiz. As máscaras que eu ganhei de malha, eu não gostei. Aí eu ganhei uma que é usada pela equipe médica, quando eu vou em lugares muito movimentados, tiver muitas pessoas, que eu costumo não sair, eu só saio uma vez ao mês, mas eu ganhei uma máscara mais técnica, né, como se fosse profissional de saúde. Essa máscara, ela aperta bastante, então quando a gente tira, fica toda marcada aqui o rosto da gente. Então dá um certo desconforto. A máscara que eu gostei foi a que eu fiz com a mão, apesar de eu ter máquina, eu fiz a mão para fazer uma moldagem primeiro com a mão, para depois de eu aprender a fazer esse modelo, eu fazer na máquina. Foi a de algodão. Essa máscara eu me sinto super bem, super tranquilo. Ela é dupla, mas ela é de algodão. A de TNT, a de malha e essa técnica que eu ganhei, que é para os profissionais de saúde, eu uso, mas eu sinto um certo desconforto. E essa máscara que eu fiz, um tecidinho de algodão, essa para mim é perfeita. Essa eu lavo, eu boto um pouquinho na clorofina, eu boto, estendo na corda, e essa que eu gosto. Mas a gente precisa conversar sobre a máscara, porque me parece que a gente vai usar um pouco além do que era previsto inicialmente. Então a gente precisa encontrar a máscara ideal para a gente. O que é bom para mim? Dentro desses vários modelos de máscara que estão sendo usados,
qual que eu uso que eu me sinto bem, me sinto mais confortável. Então, eu já conheço que eu me sinto mais confortável com a de algodão. As outras eu até as uso, mas não me sinto tão confortável quanto a de algodão. Então, amanhã eu vou fazer uma série de máscara de algodão para mim, porque também agora quem puder estiver trabalhando, estiver saindo das ruas, tem que usar de 2 em 2 horas, tem que estar trocando, eu vou fazer um pouco a mais, e às vezes também chega gente e não tem, enfim, amanhã eu vou estar produzindo as máscaras de algodão para mim, né, e não impede que a gente passe para outros. Então, essa questão da máscara é uma questão que a gente precisa conversar um pouquinho mais, é uma situação nova que se gerou, e para mim a máscara, minha segurança, para o ambiente, em contribuir com o ambiente saudável para os outros e também para as pessoas que a gente ama. Então a gente precisa ver como é que a gente faz. Vamos ver quem é que chegou aí para se somar nesta noite aí com a gente. Vamos ver. Boa noite, Motumbá, mãe Karen de Oxalá. Motumbaxé, Priscila Rodrigues Neto. Tudo bem aí em Santos? Como é que tá? Aqui tá muito frio hoje. Após o almoço começou a cair a temperatura e agora a gente já estou com o aquecedor ligado aqui porque estamos o inverno está batendo nas nossas portas aqui no sul. Tudo bem, Priscila, seja bem-vinda, que seja uma noite de união, de pensamento, onde possa se somar a nossa fé, a nossa fala, esse nosso ebó que a gente oferece para os orixás. E juntos a gente vai se somando e com certeza, quanto mais pessoas juntos, mais a gente entende que chega as nossas súplicas. E a gente também, aos poucos, reunido, a gente vai compartilhando as nossas preocupações, as nossas angústias e também os nossos pedidos aos orixás. Que seja uma noite de união, de soma, de intenções, para que todos os orixás, mas nessa noite em especial o Pai Oxalá, possa proteger a humanidade. Porque quando nós estamos nesse grupo, nós não estamos pedindo somente para o pessoal da matriz africana, nós pedimos para todos os seres humanos, nos 4 cantos do mundo, que os orixás estejam nesse momento com suas armas trabalhando para defender a humanidade. Que nos defenda nessa noite, nos defenda sempre. Que o Pai Oxalá possa estender o pano branco sobre nós, sobre a humanidade, possa nos dar um bom axé. Seja muito bem-vinda, Priscila. Epa, rei Oiá! Chegou a mãe Kelly, Daiane Rodrigues, é a mãe Kelly de Nhançã, sim. Como é que está a sua benção, minha mãe? Tudo bem com a senhora? Deixa uma palavra de conforto para nós aí. Bom, a senhora já disse que o som tá bom, então já o som ok. Vamos ver agora qual é a sua mensagem. Vamos ver aqui. Boa noite, mãe Carmen, a sua benção. Pai Oxalá lhe abençoe, mãe Kelly. Lhe peço a sua benção também, que mãe Oiá venha com seus ventos sagrados ventando. Não deixe essa pandemia parar. Essa pandemia, com os ventos da sua mãe, possa estar afastando do seio da humanidade. É isso que a gente espera. Esperamos sim que todos vocês, principalmente a senhora, que é essa grande mãe, possa estar junto conosco, deixando uma mensagem que a sua mãe lhe ouça e que todos nós juntos possamos fazer esse distanciamento dessa pandemia da porta dos nossos lares, no seio de nossas famílias, no seio da humanidade. Que a gente pede para toda a humanidade, que Mãe Ansã tenha de misericórdia de nós. Mas volte aí e traga uma mensagem da sua mãe para nós, para nos somar a nossa fé. A mãe Fabiana de Ossanha, a bênção, mãe, que Pai Oxalá cubra a humanidade com seu Alá sagrado. Ah, então hoje o som tá bom, então tá ok o som, já melhorou, né? Não, eu tive, às vezes eu faço as lives e como existe uma dificuldade muito grande de tempo, eu não consigo voltar lá para ver o que aconteceu na live, não dá tempo. Né? Tem tantas lives, se eu for ver, eu vou passar um dia olhando e não dá tempo. Mas um dia desse passou uma live e eu fui ver o som, mas esse som não tá legal. Então, a partir de agora, quando vocês entram para deixar mensagem, eu já solicito. Se tiver tudo ok, 1. Se não tiver ok, bota 2, que aí a gente tem que dar um jeito, nem que a gente saia do ar e volte para o ar,
Mas o importante, já que é hoje o que nós oferecemos para os nossos orixás através dessa live é a nossa fala, que essa fala possa sim chegar aos ouvidos das pessoas que nos ouvem e ao mesmo tempo que a gente possa elevar até a sensibilidade do orixá, essa fala sem ruído. Então é muito importante a gente poder ter essa resposta das pessoas que passam para a gente poder aos poucos ir aperfeiçoando e ajustando para que possa ficar uma live mais audível, né? Então seja bem-vinda, minha Fabiana, aqui. Seja uma noite de grandes bênçãos para nós. Boa noite, querida mãe Carmen. Tudo bem, Maria? Como estás? Maria da Argentina, Del Prata. Como está aí, muito frio? Vamos ver aqui. Mãe, muito bênção, mãe Carmen, por todos a gente de todos os lados. Precisamos, Maria Del Carmen Gonçalves, precisamos todos que estão passando na live, que a gente faça uma corrente de união, uma prece, uma firmeza, para que chegue em todos os lados, Maria del Prata. Que a nossa voz, a nossa súplica, os nossos pedidos ao Pai Oxalá nessa noite possa sim chegar em todos os lados, como você diz, em todas as casas, onde for possível o Pai Oxalá estender um manto branco sobre a humanidade e proteger. Embora a gente está passando também por momentos muito difíceis, né, no sentido das pessoas muito sem paciência uns com os outros. Estamos em sofrimento por vários motivos, mas um dos motivos também tem sido a falta de união, a falta de compreensão, a falta de respeito, a falta de tolerância. Tudo isso agrava a pandemia. A pandemia, o vírus, o Covid-19, ele já é agressivo, ele é voraz, ele é terrível, ele assola a vida da humanidade. E isso para nós já é muito dolorido, tem sido muito dolorido, porque estamos perdendo muitas vidas. É demais, o Brasil já está chegando quase no terceiro lugar em perca de vidas humanas, por falta de assistência, por falta de interesse de alguns gestores de preservar primeiro a vida humana e não o fator econômico. E isso está pesando bastante. Por exemplo, recentemente, eu acho que faz 8 dias que abriu Canoas, hoje faz 10 dias que abriu Canoas, e amanhã parece que vai ter que entrar em lockdown, porque se não entrar em lockdown vai dar um colapso em todo o sistema de saúde, porque não tem mais leito, as pessoas estão adoecendo, estão ficando nas ruas, então está sendo muito sério isso e está sendo muito preocupante. A gente faz um apelo, sim, às pessoas que estiverem trabalhando em serviços essenciais e que precisam sair para trabalhar, já que não tem outro jeito, trabalhe. Mas quem não estiver trabalhando em serviço formalmente, que puder ficar em casa, se preservem, pessoal. Se preservem porque não adianta, não existe leito, não existe respirador e não existe UTI para todo mundo. Então, todo mundo não pode adoecer no mesmo dia, no mesmo horário. E isso acaba acontecendo quando a gente acaba saindo em meio a aglomerações com várias pessoas. Então, aquele grupo que se contaminou ali vão adoecer no mesmo tempo. E isso é complicado. É complicado porque, além dos gestores não ter uma caneta firme para fazer uma defesa da vida das pessoas, e interesse também, está mais a caneta servindo o interesse dos empresariados do que da vida das pessoas, por isso que a gente está com 25 mil mortos no Brasil, isso é um absurdo. Se morre um familiar da gente, a gente só sente muita dor. A dor do luto é muito dolorida. Eu digo porque eu já passei por isso aí um tempo, né? E imagina 20 mil pessoas da noite para o dia. Isso é muito sério que está acontecendo, não só aqui no mundo, né? E nós precisamos fazer, sim, esse ponto de força,
que a nossa fé, é o pedido, é a súplica, e pedir para que os orixás sensibilizem esse coração desses homens. Como é que eles são tão simpáticos, tão atenciosos, quando precisam do voto dessas pessoas, e quando chega na hora de retribuir com cuidado, não existe o cuidado, não existe a assistência adequada à vida das pessoas. Então, isso está nos preocupando muito, 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 muito. E talvez a gente esteja passando por essa dificuldade, a humanidade, por nossas escolhas. Mas nós precisamos da súplica dos orixás. Sim, em muitos casos a gente faz essas escolhas. Neste momento, a gente começa a se dar conta que a maioria fez essas escolhas. Só que hoje está pagando muitas vezes até o justo pelo pecador. Está pagando crianças, está pagando idosos, pessoas que muitas vezes não têm muito a ver com essas questões. E tem uma questão do vírus, tem uma questão política e tem uma questão que está vindo junto com o vírus, que são os agravantes. A fome, para quem já estava com dificuldade de alimentação, aumentou, né? Não diminuiu. Se a pessoa já vinha com dificuldade antes do Covid, com Covid aumentou 200, 300%. Aí depois vem as violências domésticas. Alto índice de suicídio, de genocídio, de feminicídio. Homens matando mulheres em todo o Brasil. A gente liga a TV, é só o que vem. Mulheres têm que ficar em casa, dentro de casa, calada, não pode pensar, não pode falar, e tem que aguentar. E as mulheres hoje não querem mais aguentar determinados, não querem se submeter à vontade de um homem, e muitas vezes de uma forma grosseira, mal educada. As mulheres não querem mais ser maltratadas, nem com voz, porque a voz também agressiva é uma violência. Às vezes a pessoa diz, mas ele nunca me bateu. Não, nunca bateu. Mas olha o que sai pela boca dele, o tom de voz que ele fala, isso já é uma violência. Então, as mulheres não estão aguentando, estão querendo sair dessas relações doentias e acabam, muitas vezes, esse companheiro indo atrás e acabam tirando a vida. Então, com isso, agravou também a violência das mulheres, a violência com as crianças. Nós estamos assistindo capítulos muito tristes, muitas vezes, como estão acontecendo esses dois últimos casos, de mães tirando a vida dos filhos. Gente, o que é isso? É muito sério o que está acontecendo. O Covid veio e ele acentuou muito mais do que já vinha vivendo a sociedade. Só que agora está mais dentro de um espaço. Então fica mais visível, não tem como esconder. Não tem como esconder se o homem é grosseiro, se o homem grita, se o homem determina e se o homem manda. Não tem. Ele manda e aí a pessoa fica vendo, ou toma uma atitude, ou se submete. Então, essas questões a gente precisa, sim, também ver que não é só o vírus do Covid. Também tem esses agravantes. A gente precisa estar atento aos maus tratos com as crianças, a gente precisa estar atento. E para nós, de matriz africana, é fundamental a criança e o idoso são os nossos pontos de esperança. A criança é o futuro e o idoso é a sabedoria acumulada de anos dentro da religião de matriz africana. Então, são dois pontos, eixos, que equalizados, eles fortalecem a nossa vivência africana, fortalecem a nossa matriz africana. A criança, porque se é a nossa esperança da continuidade de uma religião forte, de uma religião que transmita valores. E o idoso, ele já carrega todos esses valores, né? A vivência, a esperança, né? A sabedoria, né? O que muitas vezes um idoso fica sentado observando o que está acontecendo, o jovem de pé tem dificuldade de enxergar o que o idoso está enxergando. Por quê? Porque tem uma vivência acumulada ali. E a nossa religião, a nossa experiência com o nosso sagrado, a nossa experiência com a nossa religião é sim passado de mãe para filha, é sim passado de geração para geração, de pai para filho, de mãe para filha, de vó para mãe, e assim vai. É de geração em geração. Por isso que nós somos uma religião tradicional, porque é passado de geração a geração. Então a gente precisa sim equalizar esse cuidado,
tanto com a criança, que é o nosso futuro, com o idoso. Então, quando esses dois tiverem o cuidado com essas duas faixas etárias, tiver equilibrada, né, a gente vai ter realmente uma religião mais fortalecida, porque a criança vai garantir o futuro da religião. O idoso tem essa capacidade e disposição de transmitir essa sabedoria de vida, de vivência africana dentro das nossas religiões. E isso é fundamental para a continuidade da nossa religião e do nosso axé. A Priscila bota axé, 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 axé. Então a gente precisa, sim, ter esse cuidado, ter essa percepção desse cuidado. E estamos passando, além do Covid, esses desafios que é a violência contra a mulher, tanto verbal, física, psicológica, né? A violência com as crianças, né? E muitas vezes também a violência com as pessoas. Vamos ver quem é que está chegando aqui. A Kelly. A mãe Kelly coloca: peço a todos os dias ao Pai Oxalá que nos cubra debaixo do seu manto sagrado, que ele possa acalentar o coração dessas famílias que estão perdendo os seus entes queridos, pois estamos passando por um momento muito triste e só Deus e os orixás para nos confortar. Que Mãe Oiá, junto com Pai Chapanã, possa com seus ventos levar essa doença para bem longe de todos nós e que seja descoberto logo uma vacina para o Covid e que em breve possamos nos abraçar e louvar os nossos orixás. Axé, que assim seja, Mãe Kelly. Que as suas palavras cheguem aos pés da Mãe Ansã. Tenha eco e nós vamos estar pedindo, sim, para que Mãe Ansã tenha de misericórdia de nós. Muito obrigada por essa mensagem e que essa mensagem, junto com todos que estão na live e os que irão passar, possam receber e que Mãe Oiá, sim, possa afastar. E que o Pai Oxalá e Pai Chapanã, essas palavras de Mãe Kelly, possa ter eco aos pés dos orixás. E que sim, a gente possa sair dessa live fortalecida. Porque quando a gente se junta em nome de orixá, a gente costuma muitas vezes fazer esse ajó, esse ajuntamento, né, dentro do ilê, nas rodas, nas preparações das festas, nas cozinhas dos ilês, até no oxé da casa, na limpeza da casa, sempre tem esse ajuntamento de pessoas, aglomerações de irmãos, né? E isso tudo fortalece a nossa vivência africana dentro dos ilês. Porém, hoje, eles trazem essa recomendação à Organização Mundial da Saúde, junto com o Ministério da Saúde, e mais alguns protocolos que estão sendo lançados, tem feito a observação que nós devemos sim manter distanciamento de 2 metros de distância uns dos outros. E também que a gente possa estar usando máscara, fazendo contenção física, mecânica, né, com a máscara, e também o uso de sabão, álcool gel, são fundamentais para que a gente possa fazer o enfrentamento do Covid com segurança. Porém, como é que a gente vai fazer uma sessão, um terreiro, né, que a gente sabe que os nossos ilês geralmente são pequenos, como é que vai botar as pessoas com distanciamento para fazer a umbanda, com distanciamento de 2 metros de distância? Eu fico pensando, tá difícil, né? E, e isso, quando a gente passa aqui no grupo, Mãe Kelly, Mãe Fabiana, e Priscila, e Carmen, o seu Jefferson está chegando, enfim, outros que irão passar, outros que irão chegar. Quando a gente se encontra, né, aqui, é como se fosse, sim, um espaço onde a gente pode falar um pouco sobre a nossa vivência africana, né? Então, a gente não tem uma pauta muito definida nesse espaço. Tem um momento, sim, que a gente fala para o sagrado. Tem um momento que a gente fala para as pessoas. Tem um momento que a gente faz o ajó, o ajuntamento das pessoas, né? Então, tem vários momentos. Por isso que é uma live livre, não é um programa estruturado. É uma live
que é um espaço virtual onde a gente se encontra, onde as pessoas que estão com intenções de ser acolhido ou de trazer uma palavra, se somar ao grande grupo, passam e a gente vai conversando, né? Então é um espaço que a gente passa uma hora falando um pouco das nossas questões, né, dessa vivência africana, dessa necessidade de um acolhimento espiritual, porém, em tempo de Covid, né, e ao mesmo tempo a gente muitas vezes não pode chegar até os ilês, né. Vamos ver quem chegou aí. Boa noite a todos. A Goma encarne sua bênção. Boa noite, seu Jefferson. Tudo bem com o senhor? Pai Oxalá lhe abençoe. Dê um bom axé para o senhor e a todos que passarem por essa live. Estamos aqui, seu Jefferson, conversando. Então, quando a gente chega aos nossos parceiros, as pessoas que se somam conosco nessa live, nós estamos pedindo hoje para fazer o favor. Se estiver ouvindo bem, nítido o som, digita 1. Se não estiver ouvindo bem, digita 2. Porque eu estive fazendo uma análise de uma live só, não tive tempo suficiente para ouvir todas as lives que a gente já produziu. E aí identifiquei que estava alguma saindo com som muita microfonia, muito ruim, e aí a gente gostaria, sim, de ter qualidade nesse momento que a gente se junta nesse espaço, Conforto e Axé, que fosse a nossa fala, que é o nosso ebó, é a nossa forma de transmissão do Axé nesse espaço, que seja pelo menos nítida, né? Que possam chegar as pessoas a ouvir com, com nitidez e ao mesmo tempo que possa fazer eco ao nosso sagrado aos pés dos nossos orixás. Então vamos ver aqui o que ele coloca. Vamos ver aqui. Estou ouvindo bem, então é número 1. Obrigada, seu Jefferson. Então a gente vai melhorando, a gente vai aperfeiçoando. Hoje eu diminui um pouco a luz, também eu acho que mudou um pouco a imagem, porque eu estou no notebook. Quando eu faço a live no celular, fica diferente, fica mais bonita a imagem. Porém, para mim operar o sistema, né, e ao mesmo tempo falar e receber mensagens, eu preciso ter o computador. E aí, os dois juntos, ligados na mesma sala, da microfonia. Então, eu estou recebendo várias mensagens aqui no Messenger. As pessoas ainda não conseguem chegar no grupo, porque vão para outro espaço, mas a gente vai lendo aqui. Então, seu Jefferson, nós estamos fazendo uma noite de acolhida, né? Embora muito entristecido pelo luto que o Brasil está passando, num momento tão difícil, né? Ficar onde a humanidade está de luto, está muito difícil a situação do país, e a gente continua pedindo para os orixás, mas também continua pedindo para as pessoas. Quem puder ficar em casa, fiquem. Quem puder ficar em casa, não tiver motivos para sair, fique em casa. Ajude a conter o vírus. Temos aqueles que trabalham em serviços essenciais. E esses que trabalham em serviços essenciais ou foram convocados para retornar ao trabalho, não tem outra alternativa, pelo menos até os homens da caneta pegar a caneta e virar tudo para o outro lado do cuidado. O que nos preocupa, sim, é a falta de valor, parece, que a vida humana não está tendo. Gente, a vida humana é o bem mais precioso que existe. E tem alguns momentos, parece que eles estão brincando com a vida humana. Porque uma hora mandam-se ficar em distanciamento físico e da outra hora mandam para a rua. E sendo, por exemplo, que a nossa companheira semana passada passou aqui, diz que lá na Itália já voltou ao normal, vamos dizer, entre aspas, porém, continuo de máscara. Por quê? Por que continuo de máscara? Porque não foi encontrada a vacina. Então, nós também, nessa noite, temos que pedir para os nossos orixás, principalmente nessa noite, que o Pai Oxalá possa ordenar, sim, que todos os orixás possam juntos ajudar a fortalecer o Pai Ossanha, que é o nosso médico espiritual, para que o Ossanha continue fazendo as misturas com as ervas,
com as flores, com as cascas, as raízes, com folhas secas, com folhas verdes, com flores aromáticas, com flores que não têm aroma, com folhas e folhas e folhas, e misturando toda essa essência, fazendo uma grande essência e possa influenciar a vida dos homens da ciência para que encontre o quanto antes a vacina. Tem muitos homens da Terra estudando meios de combater esse coronavírus. Tem muitos homens da Terra procurando se cuidar para não contaminar o seu semelhante. Mas ainda, em pleno 25 milhões de pessoas mortas no país, a gente vê pessoas ainda dizendo que não existe coronavírus. E isso é preocupante. A falta de discernimento das pessoas diante de uma realidade tão séria que a humanidade está vivendo. Eu acho que uma das coisas que também vem nos prejudicado muito é essa descrença de algumas pessoas de dizer que não existe vírus. E isso também é um meio de contagiar e é um meio de contaminar o outro, o nosso semelhante. E aí depois a gente vê algumas pessoas que diziam que não tinham coronavírus chorando porque perderam um familiar. E aí só param de contaminar o outro quando perde um familiar. Gente, a gente não... Experiência, a gente está vendo mais de 20 milhões de experiências sendo citadas nos jornais nacionais. Então, a gente é um ser pensante. Então, a gente não precisa deixar chegar a esse ponto se cada um fizer a sua parte. Agora há pouco, minha filha estava, mãe, eu digo que eu estou me preparando para a live, não posso te atender agora. Mãe, fulano de churrasco, fulano de churrasco. O que a gente vai fazer? Agora eu fico perguntando aonde é que está o valor da vida humana, o cuidado com o outro, o cuidado com a sua vida. É mais importante um churrasco do que uma vida? Então a gente tem que rever. Nós, seres humanos, precisamos parar para pensar. Que bom. Nós precisamos parar para pensar, porque alguma coisa está errada conosco também. Então tem uma série de fatores. Esse Covid, ele vem, ele é letal, ele arrasa, assola a vida humana, mas também tem muitas questões culturais da sociedade. Por exemplo, o banho. O Brasil é um dos países que mais toma banho, comprovado em pesquisas. Né? O povo que mais toma banho no mundo é o brasileiro. Né? Porém, o povo brasileiro, que é o mais, que toma banho diariamente, mais que qualquer outro povo no mundo, ele lava menos as mãos. Então, nós temos que criar o hábito, sim, de lavar muitas vezes as nossas mãos. Porque nós vamos precisar desse hábito para levar para a vida, mais adiante, passar para os nossos filhos. É importante. Maria Del Carmo diz, muito bênção, mãe Carme, querida, sempre tão humana, com tudo, muito axé. Muito axé para nós, Maria. A Maria lá da cidade de Del Plata, né, lá da Argentina, trazendo o seu axé também, o seu ebó de fala, para se somar nessa noite junto com a gente. Hoje eu fui chamada a atenção, eu tenho pessoas que entram em contato comigo, né, ou eu entro em contato com as pessoas, enfim, tenho telefone, tenho WhatsApp, tenho Messenger, como agora que eu estou tendo várias mensagens aqui, mas se eu parar de falar, eu não consigo ler as mensagens, então vamos ver como é que a gente faz. E aí algumas pessoas entraram e a gente conversando, e aí disseram assim, mãe Carmen, a senhora se lembra que bem no início, que a mãe Sandra foi chamada lá para trabalhar no hospital? A senhora se lembra que a senhora tinha dito que talvez diminuísse o tempo, que não ia dar para fazer, 1 hora, enfim. E eu disse, lembro. Mas a senhora vai, às vezes, até um pouquinho mais. Agora a gente já está já 20h48. Passa ligeiro 1 hora, né? Na realidade, a gente achava que não ia dar conta, né? Mas é bom esses desafios, eu gosto, eu adoro desafio. Porque no desafio, né? O desafio que não arrisca a vida é bom. Né? Os desafios que faz a gente crescer como ser humano, desenvolver o potencial da gente, é muito bom. Né? A autonomia da gente também é muito bom. Porém, o desafio que eu não estou gostando no momento é esse desafio do Covid, no caso de perder vidas
Isso não está sendo legal. A gente está aprendendo com muita dor, muitas coisas, né? E está sendo muito triste para todos nós. E o Brasil, sim, está de luto. É muito triste a gente ver o que a gente está vendo e muito preocupante, porque a gente não está vendo muita gente levar a sério. Aí a gente fica falando do homem da caneta, que não está, muitas vezes, sendo a caneta dele de uma forma para assistir a vida das pessoas, como deveria ser. Mas a gente também vê pessoas que, mesmo o homem da caneta assinando, a gente vê pessoas que não estão muito dispostas a fazer nenhum sacrifício. Ninguém quer fazer sacrifício nenhum. Não vou abrir mão do meu churrasco, não vou abrir mão do meu chá de fralda, eu não vou abrir mão do aniversário, eu não vou abrir mão de nada. Gente, a gente tendo saúde, a gente vai atrás das coisas. A gente recupera as coisas. O que a gente não recupera é a saúde plena e a vida. É isso que a gente tem que cuidar para a gente não adoecer. Vamos ver quem é que chegou. Mãe Fabiana. Precisamos muito da ajuda dos orixás, mas temos que contar com responsabilidade de cada um, com certeza. E muitas vezes a minha preocupação hoje se centra quando a gente vê pessoas que estão chegando no estabelecimento comercial e aí entregam para ela o álcool e ela ainda se ofende porque foi chamada a atenção para botar o álcool e ainda se ofende e muitas vezes é hostil com o atendente que está ali fazendo a função dele, que é colocar o álcool nas mãos das pessoas para fazer asepsia. Isso é muito preocupante. É muito preocupante. E aí também vem outro fator que eu acho bem interessante. A minha mãe, quando ela via essas faltas assim de tolerância, essa impaciência, ela quando percebia essas violências, né, principalmente urbana, que a gente sempre morou em vilas, né, onde está presente muita violência, enfim, ela sempre dizia: isso falta também de fé e religião. Porque por mais que as religiões tenham diferenças, por mais que as religiões tenham diferenças, ainda não tem uma religião que oriente um tirar a vida do outro. Né? As religiões têm orientações diferentes. Por exemplo, a nossa religião tem orientação da matriz africana. Né? As outras religiões se orientam de outras fontes, enfim, mas essas fontes não orientam matar, tirar a vida humana. Muito pelo contrário. Ensinam, né, preservar a vida. Dentro dos nossos terreiros, 85% das pessoas que buscam atendimento nos terreiros, elas estão buscando, sim, saúde, axé dos orixás para a saúde. Muitas vezes as pessoas sabem que tem um problema sério de saúde, mas elas se sentem confortadas e encontram respostas e forças no axé com os orixás, fazendo tratamento médico juntos. Né? E, e isso a gente muitas vezes vê que as pessoas lá fora que estão soltas, que não querem abrir mão de nada, muitas vezes as pessoas não têm compromisso com a vida, porque elas não têm uma orientação religiosa. Né? Elas se orientam em alguns momentos por si. E por si não pode abrir mão do churrasco, não pode abrir mão da cerveja, não pode abrir mão do chá, não pode abrir... Cada um. Mas o problema é que hoje nós estamos dependendo uns dos outros. Ah, não, isso aí é a vida do fulano, com certeza. Ele tem toda a liberdade de viver, de comer, de fazer o que bem entender da sua vida, desde que isso não prejudicasse a vida do outro. E hoje, o vírus, ele traz esse elemento que ele tem alguns fatores que ele derrubou. Hoje não tem igualdade, não tem diferença de cor. Mesmo os homens na Terra querendo reafirmar essa diferença, hoje não existe, porque o vírus ele vem, ele pega branco, alemão, índio, japonês, italiano, ele não tem, claro que tem uma pesquisa que aponta científica que o vírus ainda tem uma preferenciazinha para a questão do negro, né? O negro tem mais probabilidade de ser acometido pelo Covid que as outras etnias. Mas a questão financeira,
vai ser pelos fatores sociais, as condicionantes sociais que esse indivíduo vive. Mas não que o vírus ele não escolhe, ele vai pegando. Só que quem mora mais na vulnerabilidade vai ser acometido também mais vulnerável para o vírus, né? Que não é diferente em outros espaços. Então a gente precisa pensar como é que a gente pode tocar o outro, né? Para que a gente possa comprometer as outras pessoas que a gente vê que estão andando e fazendo festas, enfim. Eu tenho tido até ligações de alguns pais. Ontem me ligou outro babá. Mãe Carmen, eles querem sessão. Eu digo, querer é querer. Agora, nós que somos uma liderança, diretor de uma casa, dirigente de uma casa, a gente tem que ter posicionamento, sim, firme. Nós trabalhamos para promover a vida e não promover a transmissão do coronavírus. Se eu botar 100 pessoas dentro da casa, 50 pessoas dentro da casa, eu estou favorecendo o coronavírus. Tenhamos certeza, sim, que vai passar. Precisamos acreditar que vai passar. E aí, quando passar, nossa vida religiosa vai voltar ao normal, os nossos terreiros vão voltar a funcionar, os nossos tambores vão voltar a tocar, as nossas giras para os nossos exus, para os nossos caboclos, para os nossos pretos vão voltar a acontecer semanalmente, né? E isso tudo é uma realidade, vai passar. A gente precisa muito manter a fé que isso vai passar e fazer um pedido de misericórdia nessa noite para os orixás, para o Pai Oxalá proteger, da coragem, da força, da proteção, da guarnição, principalmente para os profissionais da saúde, porque eles também têm famílias, eles também têm filhos aguardando eles têm mulheres, eles têm pai, eles têm mãe, eles têm uma família que nem nós. A única coisa que acontece é que eles escolheram a profissão que está lá no front, está na linha de frente, no combate de frente do Covid, que não está sendo diferente de nós. Mãe Kelly, mãe Fabiana, Priscila, seu Jefferson, Maria e todos que passaram essa noite aqui. Não está diferente de nós, nós também estamos na linha de frente do Covid. Porém, nós estamos enfrentando o Covid com a palavra, pedindo a misericórdia dos orixás, estamos pedindo para sensibilizar as pessoas que estão na nossa volta, uns aos outros, sensibilizar, afetar com esse sentimento de um cuidar do outro, da responsabilidade. Tudo isso a gente também está na linha de frente, só que a gente não está na linha de frente em exposição, que é diferente quem está na linha de frente em exposição ao vírus, que estão trabalhando na linha de frente toda a cadeia do hospital. Desde o pessoal que trabalha na higienização, quem trabalha no almoxerifado, quem trabalha lá no alimento, produzindo alimento, preparando alimento, o pessoal da nutrição, o pessoal da contabilidade, toda a cadeia hospitalar, os médicos, os enfermeiros, os atendentes, toda a cadeia hospitalar estão na linha de frente do Covid. E aí sim, eles estão lá e eles têm família. Então, quando a gente falar com os nossos amigos, nossos conhecidos, aqueles que a gente vê que não querem acreditar que o Covid exista, que está existindo, que é real, esse número volumoso de pessoas que já partiram, né? Um pouco é sim da caneta que não funciona a favor da maioria. Mas também, mesmo a caneta não funcionando, tem muita gente que ainda não acredita, né? Hoje mesmo eu fiquei aqui uns minutos aqui na janela da minha sacada, observando pessoas com risco, com problema de saúde, andando sem máscara, né? Então, são cuidados que é necessário, sim. É necessário a gente pedir, é necessário a gente afetar o outro, comprometer o outro, sensibilizar o outro, que não está sendo muito diferente do que nós estamos fazendo aqui nessa noite, que também é sensibilizar o orixá, para pedir a misericórdia nessa noite, nesse dia, para que possa vir a influência do Pai Oxalá sobre a terra, desse grande Pai, que ele possa nos socorrer. A humanidade está clamando por misericórdia. A humanidade está clamando por vida, né? Que seja restaurada a paz, seja restaurado o equilíbrio na Terra. Existe uma pandemia, sim, que queima
os corpos, que aquece a terra. É uma grande enfermidade à base de febre. E realmente o Covid, ele é uma febre. Então ele está assolando essa febre, ela está circulando, sendo transmitida um ao outro e está levando vidas. Então a gente precisa de uma intervenção espiritual para que seja restabelecida o equilíbrio, a harmonia e a saúde. A gente precisa melhora na vida humana. A gente precisa assegurar, guardar a vida humana. Esses que estão enfermos, né, a gente está pedindo, sim, a proteção dos orixás. Que o Pai Oxalá, o orixá da misericórdia, possa ordenar nessa noite que não somente ele, mas todo o panteão de orixás possam vir ao encontro da humanidade. Para cada um na sua área de domínio poder fazer, sim, a proteção, a limpeza necessária e a distribuição do axé de misericórdia. Que o Pai Oxalá possa estender o seu manto sagrado, seu alá sagrado, o seu pano branco. E nós pedimos ao Senhor, meu Pai, a harmonia espiritual dentro dos lares, dentro das famílias, dentro dos setores de trabalho, que as pessoas consigam, sim, conviver com mais tolerância. As pessoas consigam, sim, viver, meu Pai, com mais respeito uns com os outros. Que as pessoas entendam que, neste momento, criar mais problema não vai resolver. Muito pelo contrário, vai ser gastado energia e essa energia vai nos fazer falta em algum momento. Nós estamos passando por um processo, tipo assim, um ferro que está sendo forjado e a calor. Então a gente está sendo dobrado a força. Então a gente está sendo forçado a voltar para pegar alguns valores que ficaram para trás. E essa energia que nós, nessa quarentena, a gente está tendo, tem horas que as pessoas ficam impacientes, tem horas que as pessoas ficam tristes, tem horas que as pessoas querem sair às ruas, querem desrespeitar tudo. Enfim, tem horas que acreditam, tem outras horas que não acreditam. Tem gente que pensa de toda forma, né? A gente precisa, sim, que essas pessoas tenham firmeza para que possam ser renovadas as forças. E que elas não peguem a força delas para botar em coisas banais. Deixem como a energia necessária para se proteger essa força. Então não dá, tem horas que não vai dar para a gente responder determinados tipos de provocação, determinados de atrito dentro de casa, só causa desarmonia. Não vai acumular axé. Neste momento a gente precisa acumular o axé para guardar a nossa casa, a nossa cabeça precisa estar fortalecida. Os pensamentos precisam estar fortalecidos, a gente precisa estar bem fortalecido de pensamento. E a gente precisa fortalecer a nossa fé. A gente precisa renovar a nossa fé. A gente precisa renovar a nossa esperança. A gente precisa acreditar, sim, meu Pai Oxalá, num dia de amanhã, que o sol vai brilhar, a pandemia vai passar. Talvez não seja mais tudo como era antes, mas a gente vai continuar a caminhada na terra, cumprindo a nossa missão e principalmente, meu Pai, honrando todo aquele axé que foi distribuído sobre toda a humanidade. Até hoje a gente vive com a força, quem é da crença vive com a força do axé, dos nossos orixás. E é de todos. Eles nos alimentam, eles nos fortalecem. E a gente vai passar essa pandemia se cuidando também, fazendo a nossa parte humana. E a gente vai passar essa pandemia e vamos voltar no momento certo, na hora certa, a fazer a nossa vivência que sempre a gente fez do nosso sagrado. Eu queria fechar essa noite pedindo, sim, que o Pai Oxalá possa envolver, principalmente nessa noite, o Pai Ossan, para que possa começar a fazer esse processo de distribuir esse segredo dessas ervas em formas de axé, principalmente para os homens da ciência que estão lutando para encontrar essa vacina. Nós precisamos começar a orar, precisamos começar a rezar,
precisamos começar a cantar, a pedir, a implorar para que seja descoberta a vacina. A vacina que vai evitar com que esse vírus continue sendo transmitidos uns para os outros. Nesse momento, eu peço sim que a força do orixá possa estar presente na minha vida, na vida de vocês, na vida da família de vocês, que aquele grande alá do Pai Oxalá possa se estender sobre todos nós em forma de axé, de proteção e de guarnição. E que a nossa casa, os nossos lares, seja uma fonte de vida e de energia. E que os nossos terreiros é um espaço que promove vida e não tem espaço para promover coronavírus. Que a minhas mãos também possa ser transmitido o axé dos orixás e não coronavírus. O meu terreiro não está aberto para dar espaço para esse vírus vir levar vidas humanas. Um bom axé a todos, que o Pai Oxalá possa estender e nos envolver com Alá de misericórdia sobre nós e sobre toda a humanidade. Axé.